Citações e frases de Nicolau Maquiavel. O homem é a medida de todas as coisas. Sejam bem-vindos ao canal O Poder na Psicologia. Aproveite e já se inscreva aqui no canal. Você já conhecia as frases e citações do filósofo Nicolau Maquiavel? No vídeo de hoje vou te contar um pouco sobre a biografia dele e apresentar algumas das citações e frases escritas por ele. Nicolau Maquiavel, que nasceu no dia 3 de maio de 1469 e faleceu no dia 21 de junho de 1527, foi um filósofo, escritor e estadista italiano. Ele é mais famoso por seu tratado político O Príncipe, no qual discutiu as maneiras pelas quais os governantes podem manter o poder. O livro é considerado uma das obras mais importantes da teoria política e teve uma influência significativa no pensamento político ao longo da história. Nele, Maquiavel argumenta que o fim justifica os meios e que o objetivo principal de um governante deve ser manter o poder, mesmo que isso signifique usar métodos imorais. Ele também enfatizou a importância de entender a natureza humana e o papel da sorte nos assuntos políticos. Aquele que não está disposto a arriscar não alcançará a glória. A virtude é considerada como vítima de circunstâncias, enquanto a habilidade é acompanhada de sucesso. O príncipe que segue a virtude sem ter a habilidade de segurar seu estado, é como um barco sem leme ou vela. É necessário ser cruel, não é necessário parecer. O homem é tão mau como o seu interesse o leva a ser. Aquele que deseja ser um príncipe deve aprender a parecer virtuoso e ser, na realidade, virtuoso. A fortuna é a senhora do mundo e, como tal, deve ser servida. O povo é sempre ingênuo e fácil de ser enganado. A virtude não é tão necessária em um príncipe quanto a habilidade para manter o poder. O homem que não tem nada a perder não pode ser controlado. O melhor governo é aquele em que os cidadãos são menos governados. O poder é a principal arma de um líder, e sem ele, a virtude é inútil. Um príncipe deve ser capaz de mudar sua conduta de acordo com as necessidades do momento, e não ser preso a princípios inflexíveis. A arte de governar é a arte de manter a paz e a segurança de seu estado. Os homens são mais governados por medo do mal do que pelo desejo do bem. O povo é o mestre do príncipe, e não o contrário. É melhor ser temido do que amado, se você não pode ser os dois. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que ele tem ao seu redor. Não há nada mais difícil de controlar, mais perigoso de conduzir ou mais incerto em seu sucesso do que assumir a liderança na introdução de uma nova ordem de coisas. O leão não pode se proteger das armadilhas, e a raposa não pode se defender dos lobos. É preciso, portanto, ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. A um príncipe nunca faltam razões legítimas para quebrar sua promessa. O maior erro que um governante pode cometer é deixar-se guiar pelos desejos de seu povo. A promessa feita era uma necessidade do passado, a palavra quebrada é uma necessidade do presente. O homem que deseja fazer uma profissão de bem em todos os aspectos deve arruinar-se entre tantos que não são bons. Quem engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que nunca faltarão vítimas a um enganador para seus enganos. As pessoas comuns são como as ondas do mar, impulsionadas e postas em movimento pelos ventos. Elas não têm poder próprio e apenas a capacidade de se mover na direção que o vento as empurra. Um governante prudente não pode e não deve honrar sua palavra quando esta o coloca em desvantagem.
O fato é que um homem que quer agir virtuosamente em todos os sentidos necessariamente se desespera entre tantos que não são virtuosos. Quanto mais areia escapar da ampulheta de nossa vida, mais claramente veremos através dela. Não há sinal mais certo de decadência em um país do que ver os ritos da religião desprezados. Eu amo aqueles que podem sorrir em meio a problemas, que podem reunir forças na angústia e se tornar corajosos pela reflexão. Se um ferimento tiver que ser feito a um homem, deve ser tão grave que sua vingança não deva ser temida. O homem sábio faz de uma vez o que o tolo faz finalmente. Não há nada mais perigoso do que a compaixão. Um fato bem interessante é que Maquiavel foi exilado de Florença por vários anos, devido ao seu envolvimento na política e sua associação com a derrubada República de Florença. Durante esse tempo ele escreveu sua obra mais famosa, O Príncipe, que não foi publicada até depois de sua morte. E aí, o que achastes dessas citações? Gostou? Na minha humilde opinião, ele já sabia o que iria acontecer na política do futuro. Mas me conte aí o que você achou. A sua opinião é muito importante para nós.